E eu quero contar também que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que já conversou com o presidente Lula sobre concorrer ao Senado em 2026. Só que o ministro diz que ainda há muito o que discutir sobre essa possibilidade, né? André Anelli, que entrou no nosso mood da sexta-feira, arrancou a gravata também e será muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Conta, meu amigo. Obrigado, Evandro. É isso aí. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, acabou afirmando em entrevista à Rádios da Bahia que realmente já teve uma conversa com o presidente Lula nesse sentido, a respeito então das eleições de 2026, do ano que vem, e se colocou à disposição para disputar o Senado pelo Partido dos Trabalhadores, representando o estado dele, justamente então o estado da Bahia. A gente relembra ainda que no ano que vem serão 2 vagas disputadas para o Senado para cada estado, uma vez que nas últimas eleições foi disputada apenas uma vaga do total de 3, então agora nas próximas são 2 vagas e Rui Costa ficaria então representando o partido em uma dessas vagas e do outro lado quem também iria disputar pelo Partido dos Trabalhadores seria justamente Jacques Wagner, que já é o líder do Senado lá justamente então no Congresso Nacional, o líder do PT no Senado e que, portanto, ficaria com essa segunda vaga. No caso dele, já contando também com o apoio do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. O presidente Lula, a respeito então de toda essa formação eleitoral, disse apenas que tem muito o que ocorrer ainda, que ainda não existem decisões para serem tomadas antes das eleições, uma vez que falta mais de 1 ano para a disputa eleitoral e que toda essa conversa ainda é muito cedo, mas que mesmo assim já pode levar em consideração o fato de Rui Costa, ele que é então o ministro da Casa Civil, se tornando um dos candidatos ao Senado pelo estado da Bahia. Evandro. Valeu, Anelli. Bom trabalho para você em Brasília. Piperno, o que você acha dessa ideia? Uma péssima ideia, mas é uma ideia com padrão Rui Costa de qualidade. Qual que é o padrão Rui Costa de qualidade? De falar muito, falar mal e atrapalhar os outros colegas de partido, colegas de ministério. Porque aí precisa aparecer a tecla SAP para tentar explicar o que o Rui Costa tentou dizer de uma forma confusa, que às vezes confunde muito. E como o mercado, né, muitas vezes, ele não vai às minúcias e tal, ele se aproveita de qualquer vírgula mal colocada em declaração de gênero do governo. Rui Costa é sempre um prato cheio. Veja, por que essa seria uma articulação ruim? Ora, se tem o Rui Costa e o Jacques Wagner brigando por vagas ao Senado, como é que ficariam os aliados do PT no Estado, especialmente o PSD? Ora, não vamos esquecer que Otto Alencar, do PSD, até outro dia, não sei se ainda era o líder do governo do Senado. É um senador em quem o presidente Lula confia. E é de uma outra corrente, de uma outra força política. O PSD, por sinal, tem 2 senadores na Bahia. Então, sim, o normal, o natural, seria o PT fazer um acordo com esses partidos aliados, indicar um e esses outros partidos indicarem o outro. Por que o PT guloso vai querer indicar 2? Agora, eu duvido que essa seja uma estratégia que tenha partido da cabeça do senador Jacques Wagner, que é um político hábil e que entende o jogo. Agora, eu não duvidaria nada que fosse algo que tivesse tido origem na cabeça de Rui Costa. E aí, Zé Maria Trindade, o Rui Costa está sendo guloso? Ele tem uma ideia de que domina a Bahia, né? Ele seria candidato ao Senado agora, nessas últimas eleições, né? Em 2024, né? Ele teria que renunciar, e aí estava tudo certo, ele renunciaria, o Leão, não me lembro o primeiro nome, assumiria o governo da Bahia, e ele seria senador com apoio geral. Mas aí houve uma quebra de confiança ali, ele bateu o pé, não renunciou, ficou sem mandato, né? E aí e ele continuou dominando a política, porque ele continuou no Estado. Isso vai acontecer agora, em 2026, em alguns estados, inclusive aqui no Distrito Federal, onde, em Goiás, por exemplo, onde os governadores vão renunciar. Os vices vão assumir. Se o governador cismar, não renuncia, o vice não vai assumir, porque o vice assumido ele fica
forte para se candidatar à reeleição. Então, assim, já foi uma briga, ele optou por ficar sem mandato. E ele acha que domina a República da Bahia. A Bahia tem muito isso. Mas isso não é verdade. O PT é forte, mas é forte porque tem apoios, inclusive desses partidos. O que eu quero dizer é o seguinte, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro está apostando forte no Senado. As contas que me mostraram de eleição de pelo menos 1 é a conta em cada estado e 2 em alguns estados. E do PT me dizem o seguinte, mas o Zeca Dirceu me disse, não combinaram com o eleitor, de que não é tão fácil. Ninguém sabe como isso vai chegar em 2026. Então, o PT também está fazendo a sua programação, está fazendo a sua estratégia. E qual é a estratégia do PT? É de apoiar alguém que possa derrotar o indicado de Bolsonaro. Veja como a política anda e como a política é viva, né? Então, a cada estratégia de um lado, abre-se outra estratégia do outro lado. Então, a ideia geral do PT é fazer senadores também. Não importa se sejam do PT ou do grupo de apoio, do arco de apoio do presidente Lula. A ideia é fazer também senadores. E você acha que essa estratégia pode prosperar, Gani? Não, acredito que não. Eu concordo absolutamente com o que o Zé e que o Piperno trouxe aqui, né? E entre Rui Costa e Jacques Wagner, é claro que Jacques Wagner é uma figura muito mais popular, tem muito mais chances de ganhar uma eventual eleição. Agora, isso mostra também por que Rui Costa muitas vezes bate cabeça no governo, né? Com algumas frases ali fora de contexto, gerando ruídos, mostra que também ao articular sua própria candidatura ao Senado também gera ruído. O que você acha, Segré? Bom, Rui Costa está tentando garantir o ingresso. De fato, a esposa dele já está dentro do Tribunal de Contas da União da Bahia, sem ter nenhuma condição de ciências contábeis, ter estudado isso, e garantiu um valor importante de salário vitalício. Me parece fantástico que Rui Costa seja candidato, assim o eleitor escolhe. O presidente Lula não me parece que seja ingênuo ao ponto de colocar um monte de candidatos e nenhum deles competitivo. Concordo com Zé Maria, me parece que aí não é quem vai em função de preferências pessoais ou amiguismos, não. É aquele que possa derrotar o candidato do outro lado. E isso não vai ser muito fácil, em função da popularidade do presidente, inclusive num estado como Bahia, que foi o estado que deu a vitória nas eleições últimas pela quantidade de votos. Estou falando de uma diferença de 3 milhões de votos contra 1.900.000 a nível nacional, possa repercutir num resultado. Então, e são frases que não são necessárias fazer públicas. Rui Costa tem tato diário, permanente com o presidente Lula. Seria muito mais fácil que ele aperte isso com o presidente e somente na hora que o presidente falar, ok, você é o candidato, aí ele pode garantir o seu lugar dentro da disputa eleitoral. Até aí é o que a gente fala muitas vezes de políticos. Eles se colocam como candidatos perante a imprensa para que esse título chegue ao presidente, e o presidente diga, opa, pode ser, interessante. Mas isso num caso de alguém que não tem trato direto com aquele que determina quem será o candidato. No caso do Rui Costa, de novo, saiu queimando na largada.